Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do cursinho Logos. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de função quadrática, lembrando que a gente já fez algumas aulas anteriores. Então, antes de você assistir essa aula, pause esse vídeo, assista as aulas anteriores e vem comigo para aprender mais sobre função quadrática e especificamente vamos falar hoje sobre raízes de uma função quadrática. Olha, pessoal, lembram a vocês que a função quadrática é definida pela fórmula y igual a ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes reais com a diferente de zero. Beleza, o que é que acontece agora? De modo geral, a raiz de uma função f é o valor onde o gráfico corta o eixo x. Como assim, professor? Vamos pegar aqui um gráfico todo doido, ó. Aqui yx. Vou analisar esse gráfico aqui. Pessoal, pela definição que a gente acabou de ver, quem são as raízes? Esse ponto aqui é uma raiz, onde corta o eixo x. Esse ponto aqui é outra raiz, onde corta o eixo x. Esse ponto aqui é outra raiz, onde corta o eixo x. Temos aqui esse exemplo de 3 raízes. Claro que função quadrática tem no máximo 2 raízes, como a gente vai ver no decorrer dessa aula. Agora, geometricamente, a gente sabe o que é raiz. É o ponto quando corta o eixo x. E, algebricamente, como é que a gente determina? Olha, para encontrar tal valor, basta fazer f de x igual a zero. Ou seja, para eu marcar um ponto lá em x, o meu y tem que ser zero, tá bom? Então, feito y igual a zero, vai nos restar uma equação do segundo grau que basta a gente resolver. Inclusive, essa aula vai servir bastante para aquele aluno que nunca quis aprender a resolver uma equação do segundo grau. Nunca quis saber da forma daquele velho Bhaskara. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre fórmula de Bhaskara também. Então, essa é uma aula para você aprender do zero equação do segundo grau. Vamos lá, vem comigo. Exemplo. Encontre as raízes de cada uma das funções. Olha, pessoal. Temos aqui a primeira função, f de x igual a menos 2x quadrado mais 5x menos 3, onde inicialmente eu vou tirar os seus coeficientes, como a gente viu nas aulas anteriores. Coeficiente a aqui é menos 2, coeficiente b é 5, coeficiente c é menos 3. Ó, a formulazinha de delta, a primeira coisa que a gente tem que saber é delta, é sempre b ao quadrado menos 4ac. Então, você que não sabe, já decora essa fórmula de delta, que é de extrema importância. Delta vai ser igual a b, quem é b? b é 5. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é menos 3. Colocou a fórmula, papai? É só você substituir os valores. Não tem segredo nenhum. Delta aqui vai ser 5 ao quadrado, 25. Menos por menos, mais por menos é menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, delta aqui vai ser igual a 1. Guarda o valor desse delta aqui, que ele vai ser importante para uma discussão daqui a pouquinho, tá? Beleza, encontrado o valor de delta, qual é a forma real de Bhaskara? Ora, a forma real de Bhaskara é essa, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tranquilo? E aí, é só você substituir os valores, não tem segredo. Menos b, quem é b na história? 5. Mais ou menos raiz de delta, quem é delta na história? 1. Sobre 2 que multiplica a. Quem é a na história? Menos 2. Tá bom? Continuando, ó. Menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, sobre 2 que multiplica menos 2 dá menos 4. Tá? O que é que vai ter aqui agora? Eu vou ter duas raízes, x1 e x2. Para x1 eu uso o termo positivo. Para x2 eu uso o termo negativo. Vamos lá. Menos 5 somado com 1 dá menos 4. Sobre menos 4. Ora, menos 4 dividido por menos 4 dá exatamente 1. Menos por menos é mais. 4 dividido por 4 dá 1. Tranquilo? Aqui. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. Dividido por menos 4. Ó, comparando os sinais. Menos por menos eu já sei que vai dar mais. Simplificando isso aqui por 2. Você encontra 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. Então, nesse caso aqui, pessoal, temos duas raízes, x1 igual a 1 e x2 igual a 3,5. Duas raízes reais, ou seja, se eu for esboçar o gráfico dessa função, o gráfico vai cortar o eixo x em 2 pontos, em 1 e em 3,5. Tranquilo? Beleza, vamos partir para a próxima questão. Exemplo B.
f de x igual a x quadrado menos 4x mais 4. Ó, tirando os coeficientes, a vale 1, b vale menos 4 e c vale 4. Fórmula de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta é o b, que é menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Ora, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá 16. Então, delta é igual a 0. Vamos guardar o valor desse delta para a gente discutir uma coisa bem importante daqui a pouquinho. Beleza, qual é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b. Quem é b na história? Menos 4, né? Mais ou menos raiz de delta, que é 0. Sobre 2 que multiplica a, que é 1. X vai ser igual, ó, comparando os sinais, menos por menos é mais. Mais ou menos raiz de 0 é 0. Sobre 2 que multiplica a, que é 2. Duas raízes. X1 eu uso positivo, 4 mais 0 dividido por 2. X2 eu uso negativo, 4 menos 0 dividido por 2. Aqui em cima, 4 mais 0 é 4 dividido por 2 dá 2. Aqui embaixo, 4 menos 0 é 4 dividido por 2 dá 2. Curiosamente, x1 foi igual a x2, 2. Então, dizemos nesse caso que ela só tem apenas uma raiz. Ou, se você preferir, duas raízes reais iguais, tá bom? Outro exemplo. Letra C. f de x é igual a 3x quadrado mais 10x mais 10. Olha, coeficiente A é 3, coeficiente B é 10, coeficiente C é 10, tá? Delta, que é o famoso delta, b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b, que é 10 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 10. Vamos fazer contas. 10 ao quadrado, 100. 4 vezes 3, 12 vezes 10 dá 120. Fazendo contas, delta vai ser igual a 100 menos 120 dá menos 20. Colocando a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b, que é 10, mais ou menos raiz de delta, que é menos 20, sobre 2, que multiplicar, que é 10. Pessoal, temos um grande problema aqui agora. Observe que delta é negativo e eu tenho que tirar a raiz de delta. O que acontece aqui? Não existe raiz de número negativo, se tratando de números reais, tá bom? O que acontece? Não posso encontrar as raízes reais. Então, delta menor do que zero, delta negativo, não tem raiz, tá? E é justamente isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Ó. Toda vez que o delta for menor do que zero, dizemos que não possui raiz real. Aqui em cima, ó, a gente determinou delta igual a zero. Observe que foi duas raízes reais iguais, ou, se você preferir, apenas uma raiz real, tá bom? E aqui, como delta foi, delta foi maior do que zero. Delta maior do que zero, delta positivo, vai ter duas raízes reais distintas, tá bom? Então, essa é a discussão do delta. Conclusão sobre o estudo do delta, pessoal. Primeiro, se o delta é maior do que zero, duas raízes reais distintas, tá bom? Segundo, se delta for igual a zero, vai ter duas raízes reais, só que iguais. Ou, se você preferir, dizemos que tem apenas uma raiz real, tá bom? E se delta for negativo, for menor do que zero, não possui nenhuma raiz real. Simples isso. Delta maior do que zero, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz. Delta menor do que zero, não possui raiz real. Com essas informações, olha que quadro de resumo legal aqui, que vai facilitar bastante. É uma mão na roda. Olha,
temos a discussão da aula anterior, A maior do que zero. O que é que A maior do que zero significa? Que a concavidade da parábola fica voltada para cima. Então, todas essas parábolas que têm A positivo, concavidade voltada para cima. E o que é que significa A negativo? Né? Coeficiente A negativo, que a concavidade é voltada para baixo, como está escrito aqui no quadro de resumo para vocês. Beleza, isso aqui, a discussão sobre o coeficiente A foi da aula anterior. Dessa aula a gente vai analisar o delta. Ó. Delta positivo tem duas raízes reais distintas, ou seja, corta o eixo x em dois pontos, x1 e x2, que são diferentes. Tranquilo? Ó, delta igual a zero. Pessoal, delta igual a zero tem duas raízes reais iguais ou apenas uma raiz, ou seja, vai tocar o eixo x apenas um ponto. Ó. x1 vai ser igual a x2. Ó, isso vale para o primeiro quadro e também vale para o segundo quadro, não é isso? x1 e x2. E aqui x1 igual a x2, tá? Outro detalhe, delta menor do que zero não corta o eixo horizontal, não corta o eixo x, ou seja, não tem raiz real, tá? Não tem raiz. Não tem raiz, mas existe o gráfico, tá bom? Então, não tem raiz, ou seja, não corta o eixo x. Simplesmente isso. Tranquilo? Pessoal, grava esse quadro de resumo que ele vai ser de extrema importância para ajudar a gente a resolver as questões, tá? Vamos lá. Olha, pessoal, seguindo aí a ordem da apostila, a gente vai resolver a questão número 4, que diz o seguinte, ó. Determina os valores de m para que a função f de x igual a 3x² menos 2x mais m menos 1, letra A, possua duas raízes reais distintas, letra B, possua uma raiz real dupla e letra C, não possua raiz real. Pessoal, primeira coisa, vamos tirar os coeficientes. Coeficiente A é o termo que está junto do x², que é 3. Coeficiente B é o termo que está junto do x, que é menos 2. E coeficiente C é o coeficiente independente de x, que no caso aqui é m menos 1, tá bom? Então, a gente vai tentar trabalhar em cima desse m. Ó, pessoal, na letra A, quando é que a função tem duas raízes distintas? Ora, a gente acabou de ver, quando delta é maior do que zero. Então, aqui eu vou fazer delta maior do que zero. Quem é esse delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac, que tem que ser maior do que zero. Só substituir. No lugar de b, você coloca menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é m menos 1, que vai ser maior do que zero. Ora, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Menos 12 vezes 3 dá menos 12, que multiplica m menos 1, que vai ser maior do que zero. Olha, continuando aqui, o que é que vai ter? Ó? Menos 12 que multiplica m, menos 12m, menos 12 que multiplica menos 1, dá mais 12. Maior do que esse 4 que está positivo, eu vou trazer negativo para cá. Então, vai ficar menos 12m, maior do que menos 4, tá? Mais 12 passa menos 12, tá? Menos 12m maior do que menos 16. Menos 4 com menos 12 dá menos 16. Vou multiplicar isso aqui por menos 1, tá? E vai acontecer o seguinte aqui, ó. Trazer para cá. Menos por menos é mais, vai ficar 12m. Ó, na inequação, quando você multiplica por menos 1, você troca esse sinal também. Se aqui é maior, vai ficar menor. Menos 16 vezes 1 dá mais 16. M vai ser menor a 16 sobre 12. 12 está multiplicando, passa dividindo. Simplificando isso aqui por 4, M tem que ser menor do que 16 por 4, 4. 12 por 4, 3. Então, qualquer valor de M menor do que 4 terços, essa função ali vai ter duas raízes reais distintas, tá bom? Tranquilo, vamos lá. Letra B, possua uma raiz real dupla, ou seja, quando é que ela vai ter uma raiz real? Ou seja, quando x1 é igual a x2 e delta tem que ser igual a zero. Fazendo contas, b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. A gente acabou de fazer essa conta, né? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, 3, vezes c, que é m menos 1, tá? Igual a zero. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 que multiplica 3 dá menos 12, que multiplica m menos 1. 4, aqui, ó, multiplicando. Menos 12m
mais 12, porque menos com menos dá mais, e 12 vezes 1 é 12, igual a 0. Resolvendo essa conta, vamos ter 4 somado com 12, 16, menos 12m passa 12n positivo, 12 está multiplicando, passa dividindo, e a gente acaba encontrando quem? M igual a 4 terços. Basta você simplificar aqui por 4. Beleza, conclusão, M igual a 4, só vai ter uma raiz real. E letra C, não possua raiz. Nenhuma raiz real. Basta fazer delta menor do que zero, que vai dar exatamente a mesma conta, tá? A mesma conta, só que com sinal trocado. Se para ter duas raízes foi m menor do que 4 terços, para ter nenhuma raiz vai ser m maior do que 4 terços. Na conta você vai ver que vai ter que multiplicar por menos 1 e vai ter que trocar o sinal, mas a conta é muito semelhante a essa que a gente acabou de fazer na letra A. Então, por isso eu já vou deduzir que m é maior do que 4 terços, tá? Conclusão, na letra A, para que ele possui duas raízes reais distintas, m tem que ser menor do que 4 terços. Para que tenha apenas uma raiz real, m tem que ser igual a 4 terços. E para ter nenhuma raiz real, m tem que ser maior do que 4 terços. E assim a gente resolve a questão número 4. Bem, pessoal, uma outra discussão interessante, se tratando ainda de raízes, é a relação entre as raízes. Tá? A raiz de uma função é quadrada, né? Nessa forma aqui. Ó, pessoal, as duas relações mais importantes aqui para a gente é a soma das raízes, que é x1 mais x2, que é dado na fórmula menos b sobre a, tá? Essa aqui é a fórmula. E o produto das raízes. O produto das raízes é a multiplicação x1 vezes x2, que pode ser escrito na fórmula c sobre a, tá? Aí você diz, esse professor é doido, como é que ele dá uma forma aí? De onde veio essa forma? Por que a gente tem que acreditar nessa forma? Ó, eu vou provar x1 mais x2 igual a menos b sobre a e vou deixar para vocês tentar provar x1 vezes x2, mas a ideia vai ser a mesma. Vocês lembram que na fórmula de Bhaskara, né, a gente encontra as raízes. Qual é a fórmula de Bhaskara? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá bom? E a gente pegava o x1, fazia a parte positiva, menos b mais raiz de delta sobre 2a, e pegava o x2, fazia aquela parte negativa da raiz, né? Que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. O que é que a questão está querendo aqui? Eu quero provar que x1 mais x2 vai dar exatamente menos b sobre a. Ó, pessoal, quem é x1? x1 é menos b mais raiz de delta sobre 2a, somado com x2. Quem é x2 na história? É menos b menos raiz de delta sobre 2a, tá bom? Pessoal, denominadores iguais, eu vou repetir o denominador e vou somar o numerador. Vai ficar menos b com menos b, vai ficar mais delta menos raiz de delta. O que é que vai acontecer aqui agora? Mais delta com menos raiz de delta, isso aqui vai dar zero, tá? Menos b com menos b dá menos 2b sobre 2 vezes a dá 2a. Ou seja, x1 mais x2 vai ser igual a... Cancela esse 2 com esse 2 e vai sobrar menos b sobre a. Ou seja, provei para vocês que a soma das raízes é dada pela fórmula menos b sobre a. Da mesma forma, você tenta provar que o produto das raízes é c sobre a. Basta multiplicar esse termo aqui por esse outro termo. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas você vai chegar na fórmula c sobre a, tá bom? Então, vamos pegar essas ideias aqui e começar a resolver questões. Seguindo a apostila, ó, determine a soma e o produto das raízes da função quadrática. f de x é igual a 2x quadrado menos 6x mais 1. Então, pessoal, para você encontrar a soma e o produto das raízes, você não precisa saber quem são as raízes, ou seja, não precisa usar aquela fórmula exausta da fórmula de Bhaskara e resolver determinar quem é x1, determinar quem é x2. Se você quiser fazer isso, dá certo. Mas se você é um freólogos e quer fazer a coisa mais rápida, só vai fazer soma x1 mais x2 é menos b sobre a. Pessoal, quem é o coeficiente a aqui? É 2. Coeficiente b é menos 6. Coeficiente c é 1. Então, menos, quem é o coeficiente b? É menos 6. Sobre a, quem é a? 2. Então,
6 dividido por 2, menos por menos é mais, e 6 dividido por 2 dá 3. Então, se eu somar x1 mais x2, você encontra 3. Professor, mas quem são as raízes? Quem é x1 e quem é x2? Não precisa saber. A questão pediu a soma das raízes e não as raízes. Tá? O produto das raízes é a multiplicação, x1 vezes x2. Eu preciso saber quem são as raízes? Não, eu só preciso saber a multiplicação delas. Ou seja, qual é a forma? C sobre A. O C vale 1, o A vale 2, então o produto das raízes é 1/2. Só isso. Tá ok? Para ficar mais interessante, temos a questão 6 aí, seguindo a apostila, que diz assim, calcule a soma dos inversos das raízes e a soma dos quadrados das raízes da função quadrada, que é f de x, é igual a x quadrado mais 4x mais 1. Temos aqui uma questão que a gente vai mexer um pouquinho com a álgebra, mas é tranquila. Ó, o que é a soma dos inversos? Soma dos inversos, que é o inverso da primeira raiz, 1 sobre x1. Que é o inverso da segunda raiz, 1 sobre x2, tá bom? Então, eu vou tirar o MMC aqui, que é x1 vezes x2, e fazer aquela historinha, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. x1 vezes x2 dividido por x1 sobra x2, vezes 1, x2. Mais x1 vezes x2 dividido por x2 sobra x1, vezes 1, x1. Observe que aqui em cima, eu tenho a soma das raízes, aqui embaixo tem um produto das raízes. Qual é a forma da soma, pessoal? Menos b sobre a, dividido. Qual é a forma do produto, pessoal? C sobre a. Divisão de fração, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Você vai cancelar a com a, vai sobrar apenas o seguinte, ó, a soma dos inversos das raízes, nada mais é do que a fórmula menos b sobre c, tá? Aí é só substituir, ó. Quem é o coeficiente a na função? É 1. Coeficiente b é 4. Coeficiente c é 1. Então, a soma dos inversos é dada por menos b. No caso aqui, o b é 4. Então, vai ficar menos 4 dividido por c. Quem é c? 1. Menos 4 dividido por 1, 4. Menos 4. Essa é a resposta. Tá? Agora, essa outra, a soma dos quadrados, é o seguinte, ó. A soma dos quadrados das raízes. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Tá? Aqui, pessoal, é um pouquinho chato que a gente vai ter que completar quadrado, né? Mas vamos lá, vou relembrar aqui para vocês. A mais b ao quadrado é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, o que é que está faltando aqui para completar o quadrado? Está faltando esse termo aqui, ó. Está faltando 2ab. Então, se eu tivesse x1 ao quadrado mais 2x1 x2 mais x2 ao quadrado, eu teria um quadrado perfeito. Ou seja, daqui para cá, resulta em x1 mais x2 ao quadrado. Tá? Só que eu não tenho esse termo aqui. Ó. Eu não tenho esse termo aqui. Eu tenho que incluir ele. Ora, se eu quero incluir ele para completar o quadrado, eu tenho que excluir ele aqui fora. Porque se eu incluo um termo e depois excluo esse mesmo termo, a soma não se alterou. Tá bom? Então, o segredo é esse, é você incluir o que está faltando e excluir lá fora o que você incluiu, tá? Só assim você não modifica a soma. Dessa forma, eu vou ter um quadrado perfeito, x1 mais x2 ao quadrado, e vou ter que subtrair por 2 vezes o produto, x1 vezes x2. Observa aqui que eu tenho a soma das raízes, e observe que eu tenho agora o produto das raízes, tá? Ó, a soma das raízes é menos b sobre a ao quadrado, menos 2 vezes o produto das raízes, que é c sobre a. Vamos fazer contas. Menos, quem é b na história? 4. Então, vai ficar 4 sobre a, que é 1, elevado ao quadrado. Menos 2 vezes c. Quem é c? c vale 1, dividido por a, que vale 1 também. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 2 vezes 1 dá 2. Então, 16 menos 2, você encontra 14. Tá? Pessoal, essa questão aqui eu coloquei, né, para vocês aprofundar um pouco mais. Mas ela não é tão importante, não, para Enem, para concurso, tá? Mas por título de informação mesmo. Beleza? E para fechar nossa aula com chave de ouro, vou ensinar uma técnica para você, concurseiro, para você vestibulando, para resolver a equação do segundo grau sem a fórmula de Bhaskara. A gente chama essa técnica por soma e produto, tá? O que é que vai acontecer aqui, pessoal?
Existem alguns casos particulares que você aplica a técnica soma e produto. Não é toda equação que vai ser mais fácil resolver por soma e produto. A forma de Bhaskara serve para resolver qualquer tipo de equação do segundo grau. Mas essa especialmente é importante você aprender porque a maioria dos problemas que recaem numa equação do segundo grau você pode resolver por soma e produto. Então é uma maneira assim bastante prática. Vamos lá, primeira coisa. A forma de equação do segundo grau é essa daqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Então, quando é que a gente vai usar soma e produto? Primeiro passo, quando a for igual a 1. Professor, só pode usar quando a for igual a 1? Não, você pode usar com a diferente de 1. Só que aí não vai ficar tão fácil para o soma e produto. Soma e produto fica fácil quando a for igual a 1 e x1 e x2 são números inteiros, tá? Então essas são as condições para ser mais fácil resolver por soma e produto. Como é que acontece isso? Vê, quando a for 1, essa equação fica x² mais bx mais c igual a zero. A gente viu que a soma das raízes, que é x1 mais x2, é dada pela forma menos b sobre a. Só que tem o seguinte, pessoal, o a vale 1. Menos b dividido por 1 dá menos b. Ou seja, a soma das raízes tem que dar esse valor aqui, ó, menos b. Tá? O produto das raízes, a gente viu agora há pouco, que é x1 vezes x2, é dado por c sobre a. Como a vale 1, vai ficar c sobre 1, que vai dar c. Ou seja, o produto das raízes tem que dar exatamente o valor de c. Como é que a gente usa na solução de uma equação do segundo grau? Assim, ó. Exemplo. Vamos pegar aqui a letra A. x² menos 8x mais 15 igual a zero. Olha, o coeficiente A aqui vai ser 1 e a gente vai tentar resolver. O coeficiente A aqui vai ser 1 e a gente vai tentar resolver por soma e produto. Então a ideia vai ser o seguinte aqui. Eu vou procurar dois números, x1 e x2. Tais que a soma desses dois números tem que dar esse valor aqui com sinal trocado. Como aqui está menos 8, fica mais 8. Por que tem que ser com sinal trocado? Porque a soma, pessoal, é dada por menos b. Aí menos por menos vai dar mais, né? E o produto tem que dar exatamente o valor de c, que nesse caso aqui é 15. Aqui, ó, o produto tem que dar exatamente o valor de c. O que acontece? Eu vou começar pesquisando x1 e x2 pelo produto. Quais são dois números que multiplicando dá 15? Ora, só pode ser 1 e 15 ou... Quais são as outras possibilidades? 3 e 5. Qual dessas duas possibilidades a soma dá 8? Ora, só pode ser 3 e 5. Então, quando você resolver pela fórmula de Bhaskara, você encontra uma das raízes 3 e a outra 5. E eu encontrei essas raízes sem precisar usar a fórmula de Bhaskara, só pela soma e produto, tá? Vamos pegar aqui um exemplo B. x² menos 2x menos 8 igual a zero. Observe que o coeficiente A aqui já é 1. Então, eu vou tentar experimentar resolver isso por soma e produto. Qual é a ideia? Eu procuro dois números, x1 e x2, onde a soma desses dois números deu o valor de b com sinal trocado. Como aqui está menos 2, vai ficar mais 2. E o produto, ou seja, a multiplicação, tem que dar exatamente o valor de c, ou seja, menos 8. Então, veja só, eu vou começar a pesquisar pelo produto. Quais são dois números que multiplicando dá menos 8? Pode ser 1 e menos 8. Ou menos 8 e 1, no caso, né? Pode ser quem? 2 e 4, só que um desses caras tem que estar negativo. Menos 2 ou 4, ou menos 4 e 2. Tá? Qual dessas opções a soma dá mais 2? Ora, dá mais 2 aqui, ó. Tá? Porque aqui vai ficar x1, 4, x2, menos 2. Veja que multiplicando esses dois números dá menos 8 e somando dá 2 positivo. Tranquilo. Outro exemplo aqui, veja, o coeficiente aqui já é 1, tá? O coeficiente aqui A já é 1. E aí eu vou tentar resolver por soma e produto, onde eu vou procurar dois números, x1 e x2, tá? Onde a soma desses dois números tem que dar esse valor com sinal trocado, ou seja, menos 4. E o produto tem que dar exatamente esse valor, que é 3, tá? Tá aqui, 3. Pessoal, vê só. Eu pesquiso inicialmente pelo produto. Ou seja, quais são dois números que multiplicando dá 3? Só pode ser 1 e 3. Ou ainda pode ser menos 1 e menos 3. Qual dessas opções a soma dá menos 4? Olha, se fosse mais 4, era 1
é mais 3. Só que a soma é menos 4. Então a resposta vai ser menos 1 e menos 3. Multiplicando dá mais 3 e somando dá menos 4, tá? Vou pegar outro exemplo aqui, letra D. X² mais 4x menos 21 igual a 0. Coeficiente A aqui é 1. Então vou tentar resolver por soma e produto, onde eu procuro dois números x1 e x2, que somando dê o valor de B com sinal trocado, ou seja, menos 4, e multiplicando dê exatamente o valor de C, que é menos 21. Para a multiplicação da menos 21, pode ser menos 3 e 7, ou 3 e menos 7, pode ser 1 e menos 21, ou ainda menos 1 e 21, tá? Então, vê só, qual dessas opções a soma dá menos 4? Ora, a soma dá menos 4 aqui, ó, quando o x1 é 3 e o x2 é menos 7. Multiplicando dá menos 21, somando dá menos 4, tá ok? Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao estudo de função quadrática, vendo a questão do vértice, esboçando o gráfico, etc e tal. E vem comigo, vamos embora, vamos estudar, vamos praticar exercícios. Se você é um Fera Logos, poste aí nas redes sociais. Eu sou Fera Logos. Tira foto, filma, marca nosso Instagram, @cursinho Logos, e que a gente vai dar repost, a gente vai fazer comentário. E tamo aí, tamo junto, até a próxima.